Deixa eu lidar com algo com vocês aqui que eu julgo ser extremamente importante e benéfico no ministério, que é sobre a importância de amigos na caminhada ministerial. Dentro daquela ideia de ministério como carreira solo, ambiente árido, eu também cresci, infelizmente, num ambiente que meus professores de seminário, meu pastor de origem, né, de igreja de origem, e alguns colegas de ministério falavam muito o seguinte: você, Elder, como pastor, não pode ter amigos no ministério. O ministério é uma carreira solitária, você não pode confiar em pessoas, porque se você abre da sua vida com alguém na igreja, essa pessoa te trai amanhã. E é verdade. Eu fui traído algumas vezes. Uma delas, inclusive, implicou na decisão de eu e minha família sairmos de uma igreja, embora ainda tenhamos permanecido um tempo transicionando o ministério, em que 2 colegas de ministério foram de bastidor, porque eu era o responsável pelo presbitério, né? Tipo o pastor ali que liderava o presbitério, um deles querendo muito poder, muito, tanto é que eu fiquei sabendo que depois ele traiu o outro que juntamente com ele me apunhalaram literalmente pelas costas, me fizeram muito mal para minha família. Foi um momento muito difícil, isso aconteceu em 2018, muita tristeza da minha esposa, muita tristeza para os meus filhos, porque eles viram isso acontecendo. Um presbítero me procurou, falou: Elder, vamos deixar isso de lado, vamos tentar recuperar. Eu falei: não é assim que funciona. Credibilidade e intimidade se constrói ao longo do tempo, mas se perde em 5 minutos. E lamentavelmente foi isso que a gente viu. Mas, diferentemente do que me ensinaram e me disseram, eu nunca acreditei na ideia de que não era possível desenvolver amizades no ministério, ou de que pastores só podem ser amigos de pastores. Isso eu escuto demais, de que pastores só podem ter amigos pastores porque eles se entendem. Há 1 mês e meio atrás, quando eu falei sobre a importância de ter amigos na igreja, inclusive pastores, né, uma mulher da igreja me procurou e disse o seguinte: pastor, infelizmente não é assim que algumas pessoas da nossa igreja pensam. Tem pessoas na nossa igreja que não acreditam que vocês, pastores, possam ser amigos. E, pelo contrário, vocês deveriam ser amigos apenas entre vocês, para que vocês não se envolvam com a comunidade de um jeito que crie muita intimidade e cumplicidade. Lembro de uma matéria que eu dei para pastores num outro seminário, e um dos pastores disse o seguinte: eu não convido pessoas para irem na minha... Não, eu não visito pessoas na casa delas para que eu não me sinta obrigado a ter que convidá-las para virem na minha casa. Entendeu? Gente, eu poderia passar muito tempo aqui falando de amigos, inclusive, que passaram por situações extremamente pesadas, complexas no ministério pastoral, pela falta de amizade ou pela traição de amigos. Independente pelo que eu tenha passado de muito negativo, Deus me deu a oportunidade de ter alguns amigos. Alguns deles permanecem até hoje. E ver na vida deles a maneira como eles se envolveram também com pessoas na igreja, mesmo que tivessem sido apunhalados pelas costas. O que me leva então a dizer o seguinte: amizades no ministério é algo tão fundamental, é algo tão bíblico, como eu vou querer demonstrar e desafiar, que eu prefiro correr o risco da traição no ministério a me privar das bênçãos e oportunidade de bons amigos no ministério. E eu não estou falando só entre pastores, não. Não estou falando só entre pastores e presbíteros, não. Estou falando da vivência comum do cristianismo na igreja, daquela mutualidade que recai sobre absolutamente todos os crentes. Infelizmente, nós acabamos carregando essa ideia de que o ministério é um ambiente árido e cada um lida por si mesmo. Aquilo lá que eu falei hoje pela manhã. O pastor pastoreia a igreja e é Deus quem pastoreia o pastor e sua família. Eu não encontro um versículo bíblico que suporte essa ideia. Eu sei, Salmo 23. Só que lá não fala: o Senhor é o pastor dos pastores, portanto nada lhes faltará. Não.
Ali o Senhor é o meu pastor, porque é o pastor de todo o povo dele. Não existe meio versículo bíblico que subsidia essa ideia de que pastores pastoreiam suas igrejas, mas é Deus quem pastoreia os pastores. Isso não existe. Me parece que pastores que não querem demonstrar suas vulnerabilidades, que são comuns, seres humanos, acabam criando uma casca de separação ou de distanciamento da igreja. Então, o que eu quero construir hoje com vocês, agora nessa segunda parte, é o seguinte: muito do cuidado de pastores na igreja passa por relacionamentos de intimidade, da mutualidade que se desenvolve dentro da igreja. Na comunhão do corpo, onde o próprio Jesus, e eu começo com ele, demonstra isso. O Deus Supremo, onipresente, onipotente e tudo mais, decidiu se fazer homem, habitar entre nós, sendo reconhecido em figura humana com as nossas limitações. Você lembra que esse Jesus, ele desenvolveu amizade com seus discípulos? Já não vos chamo servos, mas amigos. Fica imaginando Jesus chamando Pedro, Tomé, Filipe, João de amigos, pessoas que partiram de uma mesma vida, pessoas que desenvolvem relacionamento de intimidade e cumplicidade. Jesus, o Deus, fazendo isso com seus discípulos. É aquele Jesus, em João capítulo 11, que é chamado meio às pressas, embora ele não vá com tanta urgência, para a casa de 3 de seus amigos, Marta, Maria e João. E João nos diz, Lázaro, desculpa. Marta, Maria e Lázaro. E João nos diz que o espírito de Jesus ficou extremamente conturbado quando soube da morte de Lázaro e que ele, Jesus, chorou. As pessoas em volta, vendo aquilo, disseram: vejam quanto ele amava seu amigo. Entendeu? Vejam o quanto ele amava seu amigo. Eu fico pensando que quando a gente cria essa mentalidade de que não precisamos de amigos no ministério, ou que pastores só têm amigos pastores, ou aquela ideia de que o ministério é uma carreira solitária, tá? Que é um ambiente árido, eu fico pensando o seguinte: quem sou eu maior do que Jesus para que eu não tenha amigos no ministério? Se ele, o Deus Supremo, chorou por um de seus amigos, que não era um de seus apóstolos, não teve dificuldade de demonstrar suas fragilidades de fome, sono, cansaço e profunda tristeza pela morte de um amigo, quem sou eu maior do que Jesus para não querer desenvolver amizade no ministério? Isso me leva a mencionar aqui Efésios capítulo 4, quando Paulo diz o seguinte: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E Colossenses 3, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Qual é a base da intimidade entre os crentes? E de novo, Paulo nunca diz, exceto pastores. Ou seja, quem é que faz parte do vínculo da paz e do amor na comunhão cristã? Todos os crentes, independente de suas funções. Eu costumo dizer, infelizmente, que embora no cristianismo não tenhamos castas, tipo hinduísmo, na prática a gente tem. Como? Nós temos os crentes comuns e os pastores. Onde os pastores, e até a igreja espera isso de seus pastores. Estou exagerando, irmãos? A gente não suporta a ideia de que eles sejam tão comuns, tá? De que eles sejam tão humanos e passem por dilemas, dificuldades, crises, doenças, de tudo quanto é tipo, tristezas profundas. Nós não suportamos essa ideia. Então nós achamos que o pastor, ele existe numa outra categoria, ele existe numa outra realidade em que essas coisas humanas não o afetam. Isso é um engano. Ele é tão limitado quanto todo mundo. Ele é tão falho quanto todo mundo. Então, esses pastores também são membros da comunidade, não cremos em castas. Ou seja, somos todos irmãos em Cristo, pertencentes ao mesmo corpo,
ainda que tenhamos funções distintas. As funções são distintas, as posições não. Ok? E tudo isso, daí Paulo vai dizer, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que me leva a dizer que o Evangelho, não a posição, a obra de Cristo, não a função que eu desempenho no corpo, é a base dos nossos relacionamentos de amizade. O que vincula um crente com o outro não é interesse em comum. Não é porque gostamos de comer ou tomar bons cafés. É porque somos irmãos em Cristo. Ou seja, qualquer um que diga que não pode ter amigos na igreja está dizendo que o Evangelho não é suficiente para seus relacionamentos. De que, na verdade, sua preferência é apenas por pessoas que têm uma mesma profissão. Isso está errado, entendeu? Então, quando pastores dizem que só podem ter amigos pastores, eles estão dizendo que a base da amizade deles não é o Evangelho, é o ministério pastoral. E aí eu pergunto, e quando deixarem de ser pastor, a amizade se desfaz? Não, porque a base não é o ministério, a base é o Evangelho. O Evangelho é o vínculo da intimidade, o Evangelho é o vínculo da mutualidade, o Evangelho é o vínculo da cumplicidade e da amizade. Porque se não for o Evangelho, se for a comida, se for o ministério pastoral, se for o time de futebol, ou porque moramos no mesmo bairro, quando essas coisas não existirem mais, o que é que terá que acontecer com a amizade? Terminar. Por isso que paz, amor, o exemplo do próprio Jesus são o fundamento dos relacionamentos na comunidade, porque isso permanece independente da posição ou da função. Quando a gente não entende o que é igreja, e eu estou falando para vocês pastores, para nós pastores, quando a gente não entende o que é igreja, nós nos vemos como simples funcionários dela. Um trabalho como outro qualquer. Gosto de pensar em igreja da seguinte forma, é a comunidade dos santos, comprometidos entre si em torno de Cristo para adoração a Deus, ensino das Escrituras, exercício do ministério cristão e celebração das ordenanças. Comunidade dos santos comprometidos entre si em torno de Cristo. Isso é igreja. E se eu, como pastor, sou membro da igreja, eu também sou o quê? E devo ser o quê? Comprometido com os meus irmãos em torno de Cristo. Então, se eu digo que eu não posso viver a mutualidade cristã, e daqui a pouco eu vou definir um pouquinho mais, que eu não devo viver o confessar os pecados uns aos outros, ser suporte uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros, eu estou dizendo que eu não sou membro da comunidade, que eu existo numa realidade à parte. Isso está errado. Né? Jesus nos salvou para pertencer a um corpo, não a uma classe pastoral. Jesus nos salvou para pertencer à família de Deus, não a uma profissão que chamaríamos de pastor. Então, quando a gente entende que é igreja, independente da função que desempenhemos, nós temos que viver o máximo possível do significado desse compromisso de uns com os outros em torno de Cristo. Isso me leva, então, a olhar para algumas das verdades da mutualidade cristã de uma forma bem distinta. O que eu quero dizer por mutualidade cristã? Lembra do uns aos outros, uns pelos outros, uns com os outros, uns para os outros? São dezenas e dezenas de versos em que tanto Paulo quanto Pedro, quanto o autor de Hebreus nos falam, tá bom? E lá fala dos uns aos outros, não apenas para os crentes comuns da igreja, senão para qualquer crente que pertence à igreja. Ou seja, quem também está envolvido na mutualidade cristã? Pastores. Pastores também vivem e devem viver a naturalidade da igreja, da mutualidade. E é interessante que o termo grego traduzido por uns aos outros, alelon, é usado da seguinte forma no Novo Testamento. Presta atenção como isso é legal. A palavra alelon, traduzido por uns aos outros, nunca foi usada para se referir a Jesus e seus discípulos. Ou seja, embora Jesus convivesse com seus discípulos, tendo amizade e intimidade com eles,
nunca houve mutualidade entre Jesus e seus discípulos. Nunca. Porque mutualidade significa reciprocidade. Porque reciprocidade significa o seguinte: eu não posso por mim mesmo algumas coisas, por isso que Deus coloca pessoas na minha vida para que elas me preencham, para que elas me completem. E por que mutualidade nunca foi usada para Jesus? Porque não há nada que falte em Jesus que seus discípulos pudessem acrescentar ou complementar. Entendeu? Isso quer dizer que a mutualidade, quando usada em relação aos crentes, significa o quê? Eu não tenho tudo, eu não sou tudo, eu não posso tudo. Por isso Deus me deu irmãos em Cristo, para que eles supram, complementem em mim o que eu não posso por mim mesmo. O termo da mutualidade nunca foi usada por mim mesmo para mim mesmo. Ou seja, eu não me edifico a mim mesmo, tá bom? Eu não me aconselho a mim mesmo e eu não confesso para mim mesmo os meus próprios pecados. Eu não me pastoreio a mim mesmo. Já escutei isso de muitos pastores. Não, você tem que pastorear o seu próprio coração. Isso não existe na Bíblia. Não existe na Bíblia. Que soberba e arrogância quando alguém diz que o pastor tem que pastorear o seu próprio coração. Então não existe mutualidade de mim comigo mesmo, tá bom? Não existe. Por quê? Porque o termo da mutualidade é sempre em relação à comunidade, nunca na individualidade. Temos comunhão, temos carregar os fardos uns dos outros, confessar os pecados, servir, ser suporte, amar, aconselhar, instruir e por aí vai. Todas aquelas verdades comunitariamente, nunca individualmente. É interessante que quando a gente não olha para o corpo de Cristo como essa comunidade de crentes comprometidos entre si, nós nos esquecemos que Deus nos deu um corpo no qual Ele próprio nos trata. É interessante que muitos pastores, muitos líderes não abrem seus corações com as igrejas porque não querem preocupar a igreja, porque não querem demonstrar vulnerabilidade ou fragilidade na igreja. Eu costumo dizer o seguinte, queridos, vocês fazendo isso, vocês estão privando o corpo de participarem das suas vidas. Antes de Deus te dar uma igreja para pastorear, Deus te deu uma igreja para pertencer, ok? Antes de Deus te dar uma igreja para pastorear, Deus te deu uma igreja para pertencer. Ou seja, Deus nos trata no corpo. Lembre-se, quem é o elder, como o elder chega. Eu não sou um utópico irreal que vive uma igreja Disney, que tudo funciona e acontece as mil maravilhas. Eu poderia citar outros casos muito complexos pelos quais já passei, de difamação. Teve uma vez um rapaz, um homem da nossa igreja que me procurou, dizendo que ele me difamava nos bastidores, que ele burlava algumas das minhas orientações, veio me pedir perdão. Eu não quis saber com quem ele falou, eu não preciso me defender, tá bom? Meu caráter e meu testemunho falam. Graças ao bom Deus ele reconheceu e veio pedir perdão. Eu passei por muitas dessas coisas. Então não está aqui alguém que nunca passou por dificuldade na igreja, que acabou de sair do seminário achando que tudo é mil maravilhas. Não, não. Tem uma história com várias páginas tristes e manchadas de lágrimas. Mas o que eu estou dizendo é isso. Antes de Deus ter me dado uma igreja para pastorear, Deus me deu uma igreja para pertencer. O meu pastoreio é o dom que eu exerço na igreja a qual eu pertenço. Por isso que a mutualidade é tão importante para pastores. E aqui vocês, irmãos presbíteros, precisam entender isso em relação aos seus pastores. Que do jeito que vocês têm fragilidades, eles têm. E se eles não querem reconhecê-las, isso é soberba do coração deles e é errado. Isso quer dizer que a cumplicidade, a intimidade, tem que ser baseada no Evangelho, não porque você gosta ou não gosta. Não porque você concorda ou não concorda. Não porque se seu pastor direciona algo nesse momento e você concorda, você o respeita
e você o defende. E quando ele fala alguma coisa que você não gosta, você se torna inimigo dele. Porque se a inimizade sua com ele é porque ele falou alguma coisa que você não gosta e não é por causa de pecado, você não entendeu o que é o ministério que Deus te deu como presbítero. Queridos, pouco importa os nossos interesses na igreja, todos eles ficam para fora. Porque estamos ali por causa do Evangelho. Então a gente precisa entender isso. Né? Essa intimidade, essa mutualidade, essa cumplicidade existente entre pessoas na igreja, inclusive pastores e presbíteros. Tem uma coisa muito legal, e eu quero fazer um estudo de caso aqui, uma coisa muito legal nas cartas de Paulo. Eu não vou mencionar todas, mas eu quero mencionar algumas. Você viu a quantidade de nomes de pessoas que Paulo cita em suas cartas? Quantidade de nomes. Mas sabe o que é interessante? Ele nunca cita simplesmente o nome. Ele sempre qualifica o indivíduo, para o bem e para o mal. Ele cita a gente do mal que diz, me fez muitos males. Entrega para Satanás. Paulo nunca cita o nome aleatório. Ele sempre qualifica o indivíduo. E o que eu quero ler agora com vocês são alguns versos de Paulo em que ele cita nomes e qualifica. Tá? E a beleza com que ele fala dessas pessoas na igreja. Quem se cita 5 nomes, inclusive 2 mulheres, Evode e Sintique. Nessas 5 pessoas eu estou contabilizando um que está lá no capítulo 4, verso 3, normalmente traduzida a ti, fiel companheiro de jugo. Tudo indica que o termo ali, sísigo, fosse um nome, não simplesmente uma qualidade. O nome significava fiel companheiro de jugo. Tá? Ele fala, no capítulo 2, verso 25, de Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Olha que legal do que ele fala de Epafrodito. Olha Colossenses. Colossenses, Paulo menciona 13 nomes. Um deles no capítulo 1 e 12 no capítulo 4. No capítulo 4, verso 7, ele diz o seguinte, quanto à minha situação, Tíquico, olha só, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Na verdade, Paulo usa muito essa qualificação de amado em Colossenses. O amor, a afetuosidade que Paulo tinha por seus companheiros, por seus amigos. Eram pessoas que serviam com ele no ministério, mas eram pessoas pelas quais ele nutria sentimentos de amor, disposições de amor. E eu não tenho dúvidas que isso também não fosse recíproco dessas pessoas para com Paulo. Né? Ele fala do Onésimo, fiel e amado irmão. Capítulo 4, verso 14, saúda-vos Lucas, o médico amado. Ou seja, Paulo desenvolvia disposições amorosas com seus amigos de ministério, com seus companheiros. Ou seja, não são simplesmente colegas de ministério. Não são simplesmente que participam de uma mesma reunião e de decisões no ministério. Não é simplesmente gente que viaja comigo. Não, são pessoas a quem eu amo. E a gente sabe, né, que esse amor só é desenvolvido por causa de Jesus. Porque a gente discorda, tá? A gente eventualmente pensa diferente. Se a base dos nossos relacionamentos é pensar igual, quando pensarmos diferentes, rompemos os relacionamentos, e aí eu posso falar. Tirando 2 igrejas que foram da minha infância e adolescência, e outras 3 pelas quais eu passei, eu diria, lamentavelmente, muitos relacionamentos em ambientes de conselho, presbitério de uma igreja, são desfeitos pela discordância de ideias. Isso não faz o menor sentido. Somos amigos e servimos juntos no ministério enquanto pensamos juntos, e se eventualmente pensarmos diferente, e que não é necessariamente um pensamento errado, nós deixamos de ser amigos, nós deixamos de amar no ministério ou passamos a perseguir uns aos outros. Queridos, isso não faz o menor sentido. O amor é o vínculo da intimidade, não o pensamento igual em todas as coisas. Eu já percebi que discordar entre amigos, quando são verdadeiros amigos, não é um motivo de ameaça. Agora, quando não há amor
qualquer mínima discordância é motivo de desavença. Ok? É isso aí. Isso quer dizer que a gente precisa aprender a desenvolver relacionamentos de intimidade, de amor, de disposições de uns para com os outros. Ou seja, não estamos simplesmente lidando com funções na igreja, mas de dividir o ministério com amigos, pessoas a quem amamos. Aquele presbítero que foi me procurar para que eu relevasse o que tinha acontecido, para que ao longo do ano revertêssemos a situação, um outro homem, da liderança da igreja, me procurou e falou, olha, releva isso. Eles não queriam perder o Helder, né? Releva, depois a gente trata e tudo mais. Aí eu disse o seguinte, fulano, eu amo servir com amigos. Isso é extremamente importante para mim. Não me faltam igrejas para pastorear. Eu decido pastorear com amigos a quem eu amo. Ficou pelo caminho algo tão caro e tão sério para mim que eu prefiro sair. Porque eu quero servir com amigos. Pessoas a quem eu amo. E aqui está demonstrado que a disputa de poder de um deles é mais importante do que a amizade. E ele, inclusive, foi meu aluno no seminário. É mais importante do que a amizade que eu achava que tínhamos. Ok? Essa é a ideia de amor. Discordamos e não há nenhum problema. Por exemplo, eu e o outro pastor na igreja, o André Fabiano, um amigo muito querido, a gente discorda de alguns pontos teológicos. Agora, discordância não é divergência no sentido de animosidade, agressiva. Não. A gente discorda, isso não é um problema para nós. A gente tem jeito diferente de lidar com as coisas, isso não é um problema para nós. Tá bom? Por quê? Porque a disposição da amizade e do amor mútuo no ministério é muito maior do que simplesmente as divergências que eventualmente tenhamos. Tá bom? Essa é a ideia de amor como vínculo da intimidade e da amizade. Olha o capítulo 4, verso 10. Essa eu quero que vocês abram. Isso vale a pena. Esse verso é muito legal. Ele é muito profundo no que Paulo fala. Colossenses capítulo 4, versículo 10 ao versículo 11. Colossenses 4, 10 e 11. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Verso 11. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. A palavra grega aí é paragoria. Paragoria. Talvez alguns conheçam. Um remédio chamado elixir paregórico. Já ouviram falar? Elixir paregórico? Vem dessa palavra grega aqui, que Paulo está usando. Eles têm sido a minha paragoria, o meu lenitivo. Sabe o que era esse remédio usado na Grécia Antiga? Ele era um remédio usado para tratar dores estomacais e intestinais profundas. Gente que está convalescendo de dor, era usado, os médicos administravam esse elixir paregórico, que é o remédio hoje que você encontra na farmácia. Você está com dores, você está contraindo, você está com problema estomacal, está doendo muito, você não está suportando, entra o elixir paregórico. Elixir. Eu falo alto. Porque eu sou verdadeiro amigo. Né? Olha para o texto. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o remédio que Deus tem usado para aliviar as minhas dores. Sabe o que é interessante? Ele não faz a menor ideia quem fosse esse Jesus, tá? Não era o Salvador. Era um homem. Tudo indica que não era nenhum pastor, que não tinha necessariamente nenhuma proeminência na cristandade antiga, porque não fazemos a menor ideia dele. E esses outros tais da circuncisão, ou seja, judeus, não fazemos a menor ideia de quem fosse.
não deviam ser ninguém proeminente, ninguém de destaque, ninguém de autoridade. Vamos usar a expressão errada? Crentes comuns. Tá bom? Crentes comuns. Eles têm sido o remédio de Deus para as minhas dores, meus sofrimentos. Queridos, o ministério tem realidades de sofrimento, de pressão, de dificuldade, de tensões. Isso é real. Eu lembro quando meu filho era pequeno, e hoje ele entende muito mais, porque ele também está estudando e já serve com a gente pastoralmente na igreja. Ele perguntava para mim, pai, o que um pastor faz? Por vezes eu disse, lida com o problema dos outros. Claro, não é só isso, mas é muito disso. E muito. Não pense que seja fácil não, viu? Não pense que seja fácil você lidar com um caso de picuinhas de família que parecem idiotices, que não fazem o menor sentido. Idiotices que não fazem o menor sentido, até você muito sérios quando você tem que visitar um membro que o filho foi preso. Estou falando de tudo coisas reais. Você acha que isso é fácil? Você acha que isso é leve? Você acha que a gente consegue às vezes dormir tranquilo, não absorvendo ou não sendo impactado por isso? Quando eu falo daquela turma viciada no alcoolismo e remédio, eu poderia citar diversos casos de pastores que tomam remédio para dormir e no dia seguinte para ficar acordado. Por causa de perseguição, por causa de sofrimento, gente que por bobagem começa a perseguir o indivíduo. Você acha que isso é tranquilo? São as dores do ministério. Ninguém está pedindo para eles estarem ali. Eles estão por convicção. Por isso que Pedro vai dizer em 1 Pedro 5, e Hebreus capítulo 13, aliviem o ministério desses caras para que eles não façam por sofrimento. Porque já existem sofrimentos, dores inerentes ao ministério. Existem. Tá bom? Não estou desmerecendo outras profissões, não, e nem estou magnificando o ministério pastoral. Mas a natureza do ministério pastoral é lidar com a vida dos outros. A gente não vive só de pregação. Para ser sincero, a pregação é a parte mais fácil do ministério. Você estuda sozinho e você fala sozinho. Tá bom? É isso aí. Você estuda sozinho e você fala sozinho. Essa é a parte menos complexa, é a mais tranquila, tá bom? Mas isso não é o dia a dia do ministério pastoral. O dia pastoral é lidar com problema dos mais bizarros, de abuso sexual de menina na igreja, e você tem que lidar com o peso de um eventual problema de acobertamento disso e que isso vai te custar na justiça, até você te telefonarem porque o marido está espancando a esposa dentro de casa. É só isso aí que a gente... Não é todo dia, tá? Mas tem muito disso. Não é pouco, não. Pregar, pessoal, é o mais fácil. Tá bom? Você estuda sozinho, você lida sozinho e você fala sozinho. Por isso que Paulo fala, eles têm sido meu lenitivo. Deus tem usado pessoas para aliviarem as minhas dores. Eu vejo que isso para mim isso é um texto muito bonito, porque ele fala que Deus usa pessoas da igreja, pessoas que não têm nenhuma proeminência de liderança, de autoridade, não são pastores, para nos tratar, para nos aliviar, privar-se desse tipo de relacionamento, privar-se desse tipo de intimidade, é eventualmente rejeitar o uso que Deus faria de pessoas para nos aliviar no ministério. Um outro texto muito legal, talvez o mais emblemático de todos, seja Romanos capítulo 16. Só em Romanos 16, 37 nomes. 29 deles estavam em Roma, 9 estavam na companhia de Paulo. Pessoal, olha que bonito. Verso 1. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Versículo 3. Ele fala para recebê-la, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Essa Febe tem protegido muito crente. Eu, Paulo, tenho sido protegido por ela. Olha que legal. O que eu acho interessante nesse verso
é que Paulo não se acha o Superman do ministério, que não precisa do cuidado e da proteção de outras pessoas. Isso me faz lembrar de um colega de ministério, bem jovem, tinha acabado de sair do seminário, nós o convidamos para trabalhar na nossa igreja, e naquela ocasião já tinha 18, 19 anos de ministério, e a gente estava lidando com uma situação bem pesada na igreja. Ele era o pivô disso, esse jovem pastor. E eu falei, fulano, cara, deixa que eu e o outro presbítero, mais velho, deixa que a gente lida com isso. Deixa que a gente te protege nessa situação. Aquele jovem pastor virou para mim e disse o seguinte, eu não preciso de ninguém me protegendo no ministério. Eu falei, cara, você não sabe o que você está falando. Você não sabe o que você está falando. Essa sua soberba pode te custar muito no futuro. Eu não tenho mais contato com ele, não faço a menor ideia de como esteja o ministério dele e nem torço para que algo errado aconteça para ele quebrar a cara e aprender. Mas se Paulo, que era Paulo, reconhece o privilégio de ter uma mulher que era protetora de muitos crentes e dele, quem é esse jovenzinho no ministério que não precisa de pastores, irmãos mais maduros, mais experientes, com a costa mais calejada para tomarem a pancada no lugar dele? Eu não preciso que ninguém me proteja no ministério. Falei, cara, você não entendeu. Você não entendeu. Ok? Muito legal ver Paulo reconhecendo sua fragilidade e a necessidade que ele tinha dessa tal Febe. Gente, quem é Febe? Tirando esses versos aqui, você não faz a menor ideia. E pouco importa. Porque o valor dela estava justamente no como ela servia muito bem e supria muito bem o apóstolo Paulo em algumas de suas fragilidades e vulnerabilidades. Versículo 3, saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo. Paulo usa muito essa expressão, né? Cooperador. Aí para o verso 8, saudai Amplíato. Gente, quem é Amplíato? Faço a menor ideia. Olha o qualificado. Oi? Andrônio, Júnior, meus parentes e companheiros de prisão, notava entre os apóstolos. Mas olha o Amplíato. Meu dileto amigo no Senhor. Meu dileto amigo. Faço a menor ideia de quem era Amplíato. Tudo que eu conheço dele é muito bonito. Amigo de Paulo. Entendeu? Amigo de Paulo. Imagina Paulo chamar Amplíato de amigo. Entendeu? A preciosidade que esse homem tinha na vida e no ministério de Paulo. Não é um apóstolo, não deve ser pastor de nenhuma igreja e não deve ter escrito nada notável. Mas a qualificação dele para Paulo era belíssima. Meu dileto amigo. Agora o verso mesmo, lindíssimo para mim no capítulo 16, é o 13. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Entendeu? Já tinha prestado atenção nesse verso? Ela é mãe de Rufo, mas ela tem sido mãe para mim também. Irmãos, quem é Rufo? Irmão de Alexandre. Isso. De Simão Sirineu. Aquele que carregou a cruz de Jesus. Você está indo longe, hein? Quem é a mãe de Rufo? A mãe daquele que carregou do... Gente, quem é a mãe de Rufo? Quem? Não tem nem o nome dela. Mãe de Rufo. E tem sido mãe também para Paulo. Olha que bonito, pessoal. Acho que toda igreja tem algumas dessas senhorinhas, tá? Que nos sustentam em oração, que servem como companheiras de ministério, com as quais não teríamos muita dificuldade de sermos entendidos por tudo que elas próprias já passaram de vida, na criação e educação de seus filhos. De novo, o quanto essa mulher conhecia de Paulo e se envolvia com a vida de Paulo
para ele dizer que ela era não apenas mãe de Rufo, senão dele também. Entendeu? Olha que legal. De novo, ela não era uma pastora, não era uma apóstola, não era nada de proeminente, de marcante, de determinante. Mas ela é lembrada como mãe de Rufo e também de Paulo. E por fim, verso 23. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja. Agora, cuidado para não pensar que meu hospedeiro aqui significa apenas meu hotel, tá bom? Não, não é uma hospedaria. A palavra, o conceito de hospitalidade na Bíblia é muito mais profundo do que simplesmente Airbnb, tá bom? O conceito vem desde o Antigo Testamento. Inclusive eu fiz uma série na igreja, com a juventude especificamente, sobre o conceito de acolhimento e hospitalidade na Bíblia. Hospitalidade na Bíblia significa o seguinte: você eventualmente abre da sua casa, mesmo para pessoas que você não conhece, por causa dos profundos laços que você tem com essa pessoa, que seja ser judeu. Antigo Testamento. E aqui, por causa do Evangelho. Gaio abre de sua casa a Paulo, não simplesmente por quem Paulo era. Porque João vai dizer em 3 João a importância da hospitalidade em relação a pessoas que pregavam o Evangelho e que necessitavam desse cuidado de pessoas que as recebessem mundo afora. Mas você sabe o que o hospedeiro tinha que fazer? O hospedeiro, ele recebia em casa, ele tratava a pessoa, provia a pessoa todo o necessário para a sua manutenção durante o tempo que a pessoa ficasse, e ela também sustentava a próxima pernada de viagem para que a pessoa não precisasse nada no meio do caminho que não tivesse de recursos para chegar no seu destino. Para quem, chegando no outro lugar, outro hospedeiro fizesse a mesma coisa. Sabe o que esse Gaio está fazendo? Ele está botando a mão no próprio bolso. Ele está abrindo da própria casa. Ele está dando de si mesmo, no seu tempo, nos seus recursos, nos seus esforços, para Paulo. Por isso que Paulo diz, meu hospedeiro. Isso é bonito. Não é meu Airbnb, não. É meu provedor. É meu cuidador. É o quem me dá da cama da sua casa. E não pense que as casas eram grandes não, viu? Casas eram muito pequenas naquele contexto antigo. As casas eram normalmente pequenas, né? Então, talvez esse homem esteja passando algum desconforto dentro de casa para oferecer hospedagem para mim. E ele é meu hospedeiro porque toda vez que eu saio da casa dele, ele me provê o necessário até eu chegar no meu próximo destino. Olha que bonito. Quem é Gaio? Pode ser o Gaio lá de João? Pouco provável. Pode ser. Tá bom? Mas é hospedeiro de Paulo. Alguém com quem Paulo partilha da casa, alguém com quem Paulo partilha da refeição e alguém que está disposto a dar os seus próprios recursos por Paulo. Tudo isso, queridos, eu poderia passar por muitas outras cartas, muitas, tá? Tudo isso me leva à seguinte conclusão. A vida cristã, ela é mais e melhor vivida em comunidade. E amigos no ministério são a melhor oportunidade de nós caminharmos juntos no ministério. Não existe carreira solo na Bíblia. Por isso que um ministério colegiado, uma equipe ministerial seja tão importante. Por isso que é importante vocês, presbíteros, suas famílias, e a Juliana está falando exatamente a mesma coisa, com enfoque distinto para as mulheres. Por isso que é tão importante desenvolverem relacionamentos de amizade, que transcendem as reuniões deliberativas, que transcendem as nossas divergências de opinião. Teve uma situação que eu tive que lidar na igreja, depois eu procurei um pastor amigo, muito querido, foi meu professor no seminário, e ele me disse o seguinte: Helder,
quando a gente cultiva amizades com pessoas na igreja, não há qualquer dificuldade em discordarmos, porque nós sabemos que o nosso propósito não é a concordância das nossas ideias, mas o ministério da Igreja de Jesus. E mesmo numa reunião que tenhamos discordado, a gente sai dali e vai comer uma pizza juntos. É isso aí. É isso aí. É quando a gente desfruta da intimidade, da amizade e da mutualidade cristã por causa do Evangelho, não por causa das nossas concordâncias. Né? Então, irmãos, não se privem de amigos. Não acreditem de que o ministério é solitário. Pessoas egoístas e soberbas são solitárias no ministério, mas não foi para isso que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para pertencer ao corpo, viver com o corpo e cultivar no corpo o ministério que Ele nos deu. Sejamos amigos. Sejamos lenitivos uns dos outros. Amém? Amém. Vamos orar, queridos? E aí o Guilherme encerra aqui para a gente. Deus, muito obrigado, primeiramente, porque o Senhor nos tornou teus filhos, o Senhor nos fez pertencer à tua igreja, o Senhor, por meio de Cristo, tem intimidade conosco e é por isso que podemos desfrutar da amizade contigo. Deus, muito obrigado, porque nessa salvação em Jesus, o Senhor nos fez pertencer a um corpo. O Senhor nos fez ter comunhão, intimidade, mutualidade com os irmãos em Cristo. E muito obrigado, Deus, antes de o Senhor nos ter dado uma igreja a qual pastoreamos, o Senhor nos deu uma igreja a qual pertencemos. Deus, nos livre de qualquer soberba, nos livre de qualquer arrogância, de acharmos que de fato o ministério é solitário, é árido, deixando de desenvolver intimidade, amizade com outros irmãos em Cristo, não apenas entre pastores, não apenas com presbíteros, mas com o teu povo. Alguém tipo a mãe do Rufo, que não sabemos o nome, mas que era mãe para Paulo e que eventualmente pode ser mãe para a gente. Homens, senhores, que talvez nem saibamos o nome, mas que serão pais também para nós. Pessoas a quem chamaremos de diletos amigos, irmãos amados, pessoas com quem curtimos a vida e o ministério juntos. Deus, dê-nos cumplicidade, que nossas diferenças de opinião nunca sejam a razão da nossa falta de amizade. Porque, na verdade, Deus, pouco importa a nossa opinião sobre as coisas, porque o nosso desejo e o nosso alvo deveria ser pastorear a tua igreja conforme a tua palavra, que molda nossas opiniões e vontades. Deus, promova a amizade, a intimidade, essa cumplicidade, esse companheirismo, essa ajuda lenitiva, de alívio de dores entre esses irmãos aqui, pastores e presbíteros, para que um coopere com a vida do outro, um viva a vida cristã com o outro, e que apesar da função que desempenham no corpo, desfrutem de uma verdadeira amizade e intimidade em Jesus. Pois é em nome dele que nós oramos. Amém.